Efésios, capítulo 6, verso 12. Diz assim o texto: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos ler de novo? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Essa palavra, querido, foi uma palavra apostólica, e quando são palavras apostólicas, são palavras fortes ao nível espiritual, e Deus quer falar de uma forma muito tremenda na tua vida. Pai, nós queremos te louvar por esse primeiro momento, te agradecer por cada discípulo que está aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Nós precisamos mais uma vez ouvir a tua voz e sair daqui alimentados, assim como nós saímos na quarta com o pastor Edinho, e domingo passado, quando o Senhor nos deu 7 passos para prosperar. A cada domingo o Senhor tem falado ao nosso coração e tem mudado o nosso caráter, mudado o nosso destino, nos colocado na rota que o Senhor quer para cada um de nós. Por isso, Pai, nessa noite não seja diferente, que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós viemos aqui sedentos para ouvir a tua voz. Deus, é o que eu te peço nessa noite, junto com a igreja, em nome de Jesus, amém. Hoje o tema da nossa palavra, eu queria que você repetisse comigo, diga assim: efeito borboleta. Diga mais forte: efeito borboleta. Quem aqui já tinha ouvido falar desse termo, efeito borboleta? Nunca ouviu falar? Quem nunca ouviu falar, levanta a mão. Joique. A grande maioria nunca ouviu falar. Tem um filme muito famoso aí, antigo, que tem até o efeito borboleta 1 e o efeito borboleta 2. E é um filme muito conhecido. Mas eu quero falar a respeito de um conceito chamado efeito borboleta. E esse conceito, ele é um conceito científico, um conceito racional, um conceito praticado na teoria de muitas universidades, principalmente de universidade de física, que fala a respeito desse conceito. E como é que nasceu esse conceito de efeito borboleta? Um físico, na década de 40, se eu não me engano, ele resolve tentar prever o tempo de uma forma muito precisa. Quer dizer, quando é prever o tempo que eu estou dizendo, não é os acontecimentos que irão por vir, mas prever o tempo, se vai chover, se vai fazer sol, o clima, as nuvens e todas as coisas que você sabe quando você consulta na internet, quando você quer viajar para a praia. Mas esse físico, ele quis prever o tempo através de alguns instrumentos de forma precisa. E eu não sabia, mas estudando essa palavra nessa manhã, eu descobri que dá para tentar prever o tempo através de equações de física. Na minha época que eu estudava física, eu sabia que dava para fazer velocidade média, peso é igual a massa vezes gravidade e outras coisas mais. Mas eu nunca imaginava que existia uma equação física para fazer a previsão do tempo. Velocidade do vento, atmosfera, um monte de troço que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Mas esse físico, ele tentou, de forma precisa, saber se daqui uma semana vai chover ou se vai fazer sol. E então, através de equações de físicas e um computador que para a época dele era avançado, mas para que para a nossa hoje é obsoleto, ele colocou isso no computador e ele descobriu que não era possível, através de equações básicas de física e equações precisas, fazer uma previsão do tempo de uma forma real. Toda vez que ele colocava a equação para o computador resolver, toda vez que ele tentava fazer a equação e observava o que tinha acontecido na semana posterior, tinha um pequeno erro, ou tinha uma pequena diferença daquilo que tinha sido previsto com aquilo que realmente aconteceu. Isso não precisa ser físico, não é verdade? Quando você vai para a praia, Ubatuba, Cabo Frio, vontade de ir para a praia aqui da agora, né? Cabo Frio, Ubatuba, quando você quer ir para a praia, qual é a primeira coisa que você faz? O que você faz, querido? Você vai na internet, no Clima Tempo, não é verdade? E digita lá, Cabo Frio. Aí quando você olha aquele sol maravilhoso, você vai no hotel urbano, separa uma suíte para você, para sua esposa, para sua família, ou você aluga uma casa, ou você vai fazer alguma coisa em Cabo Frio, e você já teve aquela experiência de chegar em Cabo Frio, botar o pé na cidade e chover os 3 dias que você estava lá? Quem já teve essa experiência, Cabo Frio, em qualquer outro lugar? E aí você pensa o seguinte:
O clima-tempo disse que iria estar sol durante 3 dias, e eu cheguei aqui e está chovendo. E eu já vi pessoas ao contrário, de não ir para a praia, porque estava dizendo que ia chover, e de repente o clima abrir. Isso tudo, querido, porque esse físico descobriu que a previsão das condições climáticas é algo que é impossível de prever de uma forma precisa. E como é que ele descobriu isso? Ele descobriu isso, querido, porque a teoria dele parte do seguinte princípio, que qualquer influência de um ser vivo na atmosfera, ou quer dizer, qualquer influência de um ser vivo na Terra, pode, de alguma forma, modificar a velocidade do vento, a direção do ar e a temperatura. Pastor, como assim? Qualquer atitude minha, sua, de um cachorro, de um papagaio, de um periquito, de qualquer outro ser vivo nessa terra, qualquer atitude, qualquer modificação de comportamento, qualquer decisão influencia no clima. Mais ou menos assim, se você prevê que daqui 2 semanas vai fazer sol, mas se alguém cortar uma árvore, se alguém resolver colocar um spray de camada de ozônio, se alguém resolver, a coisa mais simples do mundo, soltar uma pipa, isso pode influenciar nas condições climáticas. Pastor, pode? Pode. Tanto que esse físico, ele cria uma teoria chamada efeito borboleta, e ele diz o seguinte, que uma borboleta batendo a asa aqui no Brasil pode provocar um furacão lá nos Estados Unidos. Você entendeu? Pastor, mas como assim? Uma borboleta bate uma asa e acontece um furacão? Ele diz nessa teoria que o simples bater de asa de uma borboleta vai influenciar numa força no vento ou numa força na atmosfera que vai cruzar com uma outra situação, e essa outra situação vai emendar com outra, e vai emendar com outra, e vai emendar com outra, até chegar lá e acontecer um furacão nos Estados Unidos. A máxima dessa teoria, querido, é que as coisas pequenas, preste atenção, quase que invisíveis, estão acontecendo, e elas muitas vezes são desencadeadoras de coisas grandes. Em resumo, significa que uma pequena mudança num cenário, a simples alteração de um objeto de lugar, quer dizer, a água está aqui e eu passo ela para cá, pode levar resultados inimagináveis. Pastor, que doido é isso? Quando eu li essa teoria do efeito borboleta, eu pirei. Significa que se eu estiver aqui, está acontecendo alguma coisa no clima, mas se eu estiver em casa, está acontecendo outra. Significa que cada passo que você deu hoje foi decisivo para que alguma coisa na atmosfera do seu planeta acontecesse. Significa que se você lavou o seu carro hoje, e você não deveria ter lavado, ou lavou 2 vezes, ou gastou mais água do que podia, isso influenciou no seu planeta. E digo muito mais, se a mulher pintou a unha no salão hoje, ou pintou a unha no salão sábado, o simples ato de pintar uma unha influencia nas condições climáticas de um planeta inteiro. Porque, segundo a teoria do efeito borboleta, toda a ação do ser humano na atmosfera vai desencadear outras reações, quer dizer, vai desencadear outros efeitos que vão se cruzando um com o outro, e um alimentando o outro, até chegar a uma situação de grandiosidade. E esse efeito borboleta, preste atenção, ele ilustra muito bem como é o mundo espiritual. Pastor, o que tem a ver? Existem coisas que não vemos, quase que invisíveis, e que acontecem no mundo espiritual, e a gente não observa, mas elas são desencadeantes no mundo físico por pequenas ações. Olha aqui para mim, o mundo espiritual existe sim ou não? Sim ou não? Sim, porque senão você não estava num culto. Mas existem situações no mundo físico que desencadeiam no mundo espiritual, situações invisíveis, nas quais eu e você não sabemos o que está acontecendo, mas simples atitudes, simples situações físicas que influenciam no mundo espiritual, podem de alguma forma alterar o nosso dia a dia, ou trazer situações de sucesso, ou situações catastróficas no nosso cotidiano. Talvez você ache isso um exagero, mas olha para mim, muitas situações do seu dia a dia
tem causa de fatores ambientais que não são frutos de coincidência. Você pode estar por engano, pois qualquer atitude que você faça no mundo físico e que altere no mundo espiritual, será como um bater de asas de uma borboleta, que pode influenciar uma outra situação, até chegar ao ponto de um caos ou de um sucesso. Eu vou tentar exemplificar melhor para você entender. Uma oração que você faça, ou uma oração que você não faça, pode desencadear algo no mundo espiritual. Hoje você saiu de manhã, você teve vontade de orar. Se você orou, você bateu a asa e algo no mundo físico influenciou no mundo espiritual, para que no mundo espiritual volte de novo no mundo físico e aconteça algo com você. Mas se você deixou de orar, você perdeu uma oportunidade de fazer alguma coisa, mesmo que mínima, no mundo físico, para que altere no mundo espiritual. Quer ver uma outra coisa? Uma palavra que você declarou hoje para uma pessoa, ela é um efeito borboleta. Uma simples frase que você declarou no mundo físico, que ecoou através do som, e que foi passando e reverberando no teto, no chão, na parede, foi ao contato com o mundo espiritual. E essa frase está guardada no mundo espiritual e pode trazer algum tipo de consequência para você. Então você sabia, ou talvez você não sabia, que as palavras que são ditas ou são verbalizadas, elas ficam no universo para sempre. Então o que eu estou falando aqui agora vai ficar reverberando, batendo no teto, entrando em você, saindo e voltando, e elas ficam no ar toda a eternidade. Então preste atenção, se a sua casa é uma casa de paz, e as palavras que são lançadas dentro da tua casa, onde a mulher fala para o marido, você é lindo, você é abençoado, você é gostosão, você é o cara, você é o meu amor. Se a esposa o marido fala para a mulher, você é maravilhosa, eu vou comprar sandália para você, eu vou te dar o cartão de crédito, eu vou te abraçar, eu vou te beijar, isso fica na atmosfera da sua casa, no mundo físico. Agora, se você olha para o teu marido e xinga, diz que ele é maldito, diz que ele é safado, diz que ele é cachorro, e você olha para a mulher e diz que ela é preguiçosa, que ela é uma vagabunda, que ela não faz nada, que você chega em casa, as louças estão sujas, que ela não cuida de você, todas essas palavras ficam reverberando dentro da tua casa, e quando alguém chega lá, todas essas palavras estão no ar. Você sabia disso? Pastor, isso é mundo espiritual? Não, isso é física. Só que se imagina, se no mundo da física elas estão andando, imagine onde elas estão armazenadas no mundo espiritual. Por isso o efeito borboleta diz o seguinte, que uma palavra declarada sua pode mudar uma situação, tanto de forma positiva, quanto de forma negativa. Uma palavra sua deliberada, ela pode ter alterações num contexto muito maior do que você pensa. Uma festa ou uma data comemorada pode ser um efeito borboleta que vai trazer uma consequência para você lá no futuro, ou que vai se conectar com outra festa, que vai se conectar com outro princípio e vai trazer um problema com você lá no futuro. Tudo isso tem poder de causa e efeito no mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo orientou nesse texto, que nós devemos perceber que a nossa luta, que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, que as nossas situações do dia a dia, não são de responsabilidade de um mundo físico, não são de responsabilidade das coisas que acontecem por coincidência ou por causa e efeito no mundo físico. Mas Paulo alerta que tudo o que acontece conosco, quer dizer, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas situações, elas são de origem espiritual, porque a nossa luta não é contra as coisas dessa terra, mas é contra principados e potestades, quer dizer, contra
demônios que governam regiões, que governam situações, e eles estão na região celestial. Paulo quer dizer o seguinte, que quando nós entendemos esse princípio, a gente reconhece que o efeito borboleta, da causa e do efeito, ele é mesmo invisível no mundo espiritual. Eu faço aqui, e no mundo invisível, que é o mundo espiritual, traz uma consequência para mim de volta. É uma lei do bate-volta. Eu mando daqui, sobe para lá e volta para mim. Eu mando daqui, bate lá e volta aqui. É um efeito bumerangue. Toda palavra lançada, toda oração feita ou não feita, toda adoração que eu pude fazer e não fiz, todo culto que eu poderia estar e não estive, cada situação onde estou, cada decisão onde eu tomo, é como um bumerangue de causa e efeito no mundo espiritual. Pastor, dá para você exemplificar melhor? Sim. Eu queria dar um exemplo para você do efeito borboleta no mundo espiritual. Lei de causa e efeito que é quase invisível, a gente não percebe, assim como uma borboleta bate a asa e tem influência climática para trazer um furacão lá nos Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. Você reparou essa semana, olhe para mim que é muito sério isso, quantas tragédias aconteceram nessa última semana? Quem reparou? E o que você fez? É? Meu Deus. O que você fez diante dessa tragédia? Você observou, olha para mim, que só ontem tiveram 2 desastres aéreos? Quem sabia disso? Quase você não sabia. Então você não vê televisão, né, filho? Nem lê jornal, né? Nem vê internet. Você sabia que ontem, preste atenção, lá no deserto do Sinai, foi abatido um avião, ou com problemas mecânicos, ou não sabe a causa do avião, e morreram 230 pessoas? Você sabia disso? Você sabia ontem que no mesmo dia que esse avião caiu, um piloto da Força Aérea lá em Salvador, aqueles caras do Esquadrilha da Fumaça, sabe? Que faz aquele avião rodopiar, que já tinha feito mais de 500 apresentações no avião. Ele começou a rodar, e todo mundo olhando a praia de Salvador lotada, todo mundo aplaudindo os aviões. De repente ele voou, e o avião foi caindo, e a 2 quilômetros da orla, bateu dentro d'água, e o piloto morreu na hora. Você não acha muito estranho 2 acidentes aéreos? Não precisa ir longe não precisa ir lá para Salvador, e muito menos para o deserto do Sinai não. Você observou o que aconteceu em Resende essa semana? Pastor, eu estou assim, ó, sei lá o que está acontecendo, eu quero ficar de boa. Você precisa se antenar, meu irmão, efeito borboleta, está acontecendo coisa, está invisível para você mesmo, porque nem visível você está conseguindo enxergar. Eu acredito, olha aqui, eu acredito que nunca aconteceu do site G1 noticiar tanto Resende como noticiou essa semana. Sabia? Porque o G1 é o seguinte, eles só noticiam cidade pequena quando acontece uma tragédia. Já reparou isso? Eles não põem nada de bom naquela cidade, eles só põem quando acontece alguma coisa ruim. E essa semana, meu irmão, o que eu vi de compartilhamento na rede social, G1 Resende, G1 Resende, G1 Resende. Primeiro, um escândalo na Câmara Municipal dos Vereadores. Você viu, né? Gente sendo presa, vergonha para a cidade. E essa matéria foi lá, meu irmão, para o Brasil, passou no Brasil inteiro, naqueles jornais globais, falando sobre Resende. Aí o que aconteceu depois? Essa semana passada agora, uma menina evangélica, acho que da igreja metodista, foi atropelada aqui em Resende, e o motorista, fugiu. Quem sabia disso? Deu na linha, e as câmeras de segurança de Resende cataram o cara e descobriram quem era. E a menina está na UTI, eu não sei como está agora, mas estava mal. Nessa mesma semana, aqui próximo de Penedo, uma advogada morre de forma trágica, batendo na árvore, e os bombeiros e a Nova Dutra arranca, tira ela dentro do carro já sem uma perna, e com amputação da segunda, e ela morre na mesa de cirurgia. Credo, pastor. Para piorar. Ontem, quando eu estava voltando do Rio, me mandaram um vídeo pelo WhatsApp, de um acidente de um motociclista aqui no retão de Resende, aonde ele perdeu o controle da moto, capotou com a moto, capacete, não tinha jugular aqui presa, voou o capacete, ele bateu a cabeça e morreu na hora. Talvez você pode estar achando, isso aí é coincidência. Será?
2 acidentes aéreos no mesmo dia, várias mortes de trânsito em uma cidade Resende, uma cidade pequena como Resende, que quando acontece uma morte de trânsito aqui, todo mundo fica sabendo, não precisa nem de G1. Um vai contando para o outro, contando rapidinho, todo mundo já sabe. Mas tantas catástrofes e com morte, querido, não foi com gente mais ou menos não. Eu acredito que essa menina está lá no CTI, porque ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, Deus tem sustentado ela naquele lugar e vai dar vitória para ela. Mas todos os outros acidentes que aconteceram em Resende foi óbito na hora. Mas não deu para... Essa menina de Penedo só deu para levar para o hospital, na hora que levou para a cirurgia, já era. Talvez você pode estar achando que cair 2 aviões é algo comum, só, querido, que você sabe que acidente aéreo é algo raro. E no mesmo dia cair 2 aviões, um aqui no Brasil e outro lá, é algo muito raro. Talvez, querido, como um bater de asas de uma borboleta, você não percebeu a esfera espiritual causando no mundo real. Talvez como um efeito borboleta no bater de asas, aonde você não enxerga o mundo espiritual influenciando no mundo físico e o mundo físico influenciando no mundo espiritual, e você acha que as coisas são normais, você acha que as coisas estão ali porque tem que acontecer, porque realmente quem anda de moto tem que morrer, porque moto é algo muito perigoso e aí morre. Quem faz esquadrilha da fumaça realmente um dia pode acontecer e morrer. Alguém que está no trânsito pode morrer, e você tenta achar situações ou respostas lógicas para algo que traz um efeito espiritual. Mas por que, pastor, que você está falando que isso tudo é um efeito espiritual? Segura, meu irmão, a revelação agora. Você sabia que nesse período agora, do dia 30/10 até o dia 2 de novembro, é o tempo mais macabro de todo o ano no mundo inteiro? Pastor, Você sabia que do dia 30/10 até o dia 2 de novembro é o dia mais macabro, o mais sinistro e o mais aterrorizante, não só para o Brasil, mas para todas as nações do mundo? Você sabia, preste atenção, que entre 30/10 e 2 de novembro é o período marcado com a comunicação dos mortos? Você sabia que nesse período que eu disse a você, o mundo inteiro está tentando se comunicar com quem já foi, tentando exaltar aquele que já foi, tentando fazer orações para aquele que já foi, tentando se conectar, receber, mandar mensagem para aqueles que estão num outro plano diferente ao nosso? Você sabia disso? Para começar a história do efeito borboleta, dia 31/10, nos países de língua anglo-saxônica e também no Brasil, que é influenciado por toda essa porcaria toda americana, o que estava o povo comemorando aí? O que o povo estava comemorando? Halloween. E o que é o Halloween? É a festa das bruxas. E você sabe a história do Halloween? É uma história muito interessante, porque ela vem de origem irlandesa e é introduzida nos Estados Unidos e nos outros países, na Inglaterra também. Mas o forte do Halloween não é as crianças irem nas portas dizer doces ou travessuras, mas aquela abóbora do Halloween, sabe aquela abóbora que tem uma lanterna dentro dela? Ela tem um princípio das fazendas e das colheitas, nas quais, na época de outubro, as colheitas e os fazendeiros eram visitados por espíritos que já tinham morrido e que estavam desencarnados, ou os que estavam vagando por aí, e tentavam assolar as plantações e assolar aquelas pessoas. Então elas colocavam aquela abóbora para tentar negociar com aqueles espíritos, tentar se comunicar com aqueles espíritos dos mortos. Olha só, essa festa tem ligação direta com a origem de espíritos desencarnados. Nesses países, durante essa festa, você sabia disso? Segura a bomba. Centenas de crianças são sacrificadas por religiões satânicas que pegam crianças durante esse período e matam. Você sabia que no Halloween tem um grande índice de desaparecimento de criança? Bruxos e satanistas
no mundo inteiro ontem, dia 31/10, estavam invocando o nome do diabo e exaltando o culto aos mortos, enquanto você estava na praia, ou enquanto você estava na sua casa vendo televisão, ou enquanto você estava nem aí para a vida, e Satanás batendo o efeito borboleta e influenciando no mundo espiritual, sacrificando crianças, levando rituais satânicos, bandas de rock que têm pacto com Satanás durante esse período, cantam louvores ao diabo e exaltando como um grande efeito borboleta que influencia uma atmosfera espiritual inteira. Diga assim: misericórdia. Agora olha só, não para por aí. Hoje, você sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Você sabe que dia é hoje? Dia de Todos os Santos. Pastor, não sabia, não sabia nem que ninguém morreu, sabia nem que o avião caiu. O que você está fazendo aqui, filho? Hoje é comemorado o dia de Todos os Santos. O que é o dia de Todos os Santos, pastor? Então é meu dia, porque aqui está cheio de santo. Não, mas isso tem nada a ver com a igreja cristã. Olha aqui, isso tem a ver com a tradição romana. Hoje, depois do Halloween, dia 1º de novembro, é o dia que a tradição romana relembra para rezar, para se comunicar, para interceder junto a todos os mártires da igreja católica ou da igreja cristã que morreram. Hoje é dia do São Pedro, hoje é dia do São João, do São Benedito, do Santo Antônio, do São Jorge. Hoje é dia de todo mundo, é como se fosse uma Liga da Justiça de santos. Entendeu? E ali, essa Liga da Justiça, e eles vão lá comemorar a Liga da Justiça dos santos. E hoje, igrejas romanas no mundo inteiro, principalmente em Portugal, pelo que eu estava lendo, comemoram. Em Portugal era feriado no dia de Todos os Santos, e era a comemoração da Liga da Justiça dos Santos, todos eles. E sabe o que os romanos fazem durante essa época? Fazem contato, através de orações, através de vela, através de procissão, através de intercessão, através de um monte de coisa. E você, o que você estava fazendo hoje o dia inteiro? Vendo o Celso Portiolli, pastor. Vendo Eliana, filho. Satanás batendo a asa como um efeito borboleta, trazendo consequências do mundo espiritual, e eu e você parado, meu irmão. E amanhã? Que dia que é amanhã? Dia de finados. E você está assim, eu não quero saber nem que dia é, importa que eu vou ficar em casa. Não é verdade? Olha lá, já tem gente que deu até aleluia. Eu preferi que não seja dia nenhum e estivesse trabalhando amanhã, meu irmão. Mas tem crente que fala assim, pode ser qualquer um, dia 2 de outubro, dia 2 de novembro, pode fazer, eu quero ficar em casa, eu quero ficar de boa. Amanhã é dia de finados, ou dia dos mortos. Essa semana, querido, amanhã tem um monte de gente indo para o cemitério. Sabe fazer o quê? Se comunicar com aqueles que estão no além. O Halloween se comunica com aqueles que estão no além. O dia de Todos os Santos se comunica com todos os mártires da igreja que estão no além. E amanhã todas as pessoas do mundo inteiro estarão se comunicando, não com todos os santos, nem com os espíritos desencarnados, mas com aqueles, com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão, com pessoas que eles acreditam, segundo a sua crença, que vão se comunicar com eles, porque já morreram e vão interceder por eles. Querido, eu já fui da religião romana, e eu me lembro que no dia 2 de novembro, eu comprava 2 maços de vela, e ia para o cemitério, falava com meu tio, falava com mais não sei quem, falava com um parente que eu nunca tinha conhecido, mas que minha mãe falava, fala com ele porque é bom falar. E eu falava com todo mundo. Nem sabia com quem eu falava, mas eu falava. Mal eu sabia que era um efeito borboleta na minha vida. Essa semana, preste atenção, foi uma semana dedicada à necromancia. E você sabe o que é a necromancia? É o culto de comunicação com os mortos. E a Bíblia diz que Deus abomina a necromancia. Diga assim, a Bíblia diz, fala, está escrito que Deus abomina a necromancia. Sabe o que é abominar no original? Vomitar. Deus tem nojo de quem se comunica com os mortos. Porque todos nós sabemos que aqueles que estão do outro lado não têm comunicação com os que estão aqui, e nem os que estão aqui têm comunicação com os que estão lá.
Então nada mais é, querido, que influências demoníacas, principados e potestades que guerreiam contra nações, contra cidades, contra situações. E agora, meu irmão, eu te pergunto, será que festas como essas, comemorações como essas, mesmo que imperceptíveis, mesmo que você olhe e fale, que gracinha, a minha filhinha vestida de bruxa, amanhã todo mundo vai para o cemitério, que cada um vai para o inferno que quiser, eu não estou nem aí para eles, ele vai sozinho, eu não estou nem aí, eu vou ficar em casa. Você acha, meu irmão, que toda essa festa que o diabo faz no dia 31, depois no dia 1º e depois no dia 2 de novembro, que parece ser imperceptível para você, querido, mas que através do efeito borboleta causa um dano espiritual sobre as nações de uma forma terrível? Satanás está batendo asa com essas festas há anos, e cada bater de asa influencia no próximo ano, no próximo ano, no próximo ano, e vão se juntando, até acontecer furacões espirituais, até acontecer desastres espirituais. Rapaz, o efeito borboleta a gente não percebe, mas simples festas e cultos a demônios como esse podem trazer catástrofes, como aconteceu conosco essa semana, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país e dentro do nosso planeta. Sabe qual é a principal arma de Satanás para mim e para você hoje? É fazer com que a gente seja cético. Sabe o que é cético? Talvez você não sabe. Aquele cara que duvida de tudo. O pastor está falando aí, acho que não tem nada a ver, cara, nada a ver. Acho que ele está viajando, acho que nada a ver, morrer, todo mundo morre. Finado, deixa finado, tem que vender vela, não vende vela. Hoje em dia, qual é o cara da vela, o cara que fabrica vela? Se não tiver o finado, ele não vende vela, porque hoje a energia elétrica está aí. Tem gente que o diabo está enganando através do ceticismo. Isso porque, se racionalizarmos tudo, podemos deixar o caminho aberto para a guerra espiritual. Você sabe qual é o problema do brasileiro, meu irmão? Ou ele é espiritualista demais, ou ele é cético demais. Ele não consegue achar o meio termo entre aquilo que é real e entre aquilo que é espiritual. Ou ele é espiritualista demais, ele é menino na fé demais, pega tudo quanto é tipo de objeto, não vou fazer isso aqui porque isso aqui é amuleto, isso aqui vai me proteger. Ou então ele é cético demais e duvida de todas as coisas que estão no mundo espiritual. Querido, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabe o que significa isso? Eles são muito mais sábios do que nós. Quando você conversa com um satanista, quando você conversa com um pai de santo aqui que arrebenta a cabeça do bode, faz os outros ficar lá no terreiro, joga sangue no camarada e fica 3, 4, 5 dias dentro de uma sala. Quando você conversa com esses sacerdotes de espíritos malignos, todos eles sabem o que estão fazendo, todos eles conhecem as suas raízes, todos eles conhecem as suas festas, celebram as suas festas, celebram os seus orixás, celebram os seus espíritos, celebram as suas entidades e têm conhecimento de causa. E agora o que acontece conosco, querido, é que nós temos a espada na mão, nós temos o escudo da fé, nós temos a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, somos guerreiros, deveríamos estar em guerra espiritual, deveríamos estar unidos em oração, através do efeito borboleta, as nossas orações, e influenciando no mundo espiritual para destronar esses espíritos, querido, e nós estamos parados sem fazer nada. Agora olha aqui, vamos sair um pouco dessa linha, um pouco espiritual demais, e vamos para o teu dia a dia. Agora, se você percebeu que orações, músicas e festas causam dano no mundo espiritual, através desses sacerdotes do inferno, imagine o que o seu bater de asa espiritual não pode causar no mundo aonde os principados e as potestades estão sobrevoando. Olha aqui para mim, se uma bruxinha miserável daquela do Halloween, beira de barranco, porque o que está em você, a Bíblia diz que é maior do que o que está nela. Se um camarada que faz sacrifício com criança, um beirazinho de barranco, pastor, quando eu vejo eu tenho até medo. Larga de ser borrão, cara. Você tem muito mais autoridade no nome de Jesus do que qualquer sacerdote nessa terra, meu irmão, maligno.
Mas imagina, um camaradinha desse, lá, um no Japão, um nos Estados Unidos, um na Irlanda, um na Inglaterra, outro no Brasil, todos os sacerdotezinhos lá, no dia do Halloween, fazendo sacrifício, fazendo um monte de coisa, já traz um efeito borboleta negativo. Agora imagina, meu irmão, todos os cristãos dessa terra, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, se todos nós resolvêssemos bater a asa nesses 3 dias, meu irmão, não tinha um sacrifício, não teria mortes, não teria desastre, não teria nada, porque nós influenciaríamos o mundo espiritual. Agora olha para mim, imagine no teu dia a dia, como eu te falei, sai um pouquinho do espiritual mais top, volta para o teu dia a dia, imagine um louvor seu, no dia a dia, no meio das suas lutas, entrou na tua empresa, está todo mundo para ser demitido, a faca está aqui em você, e você cantando, o favor de Deus é o que abre as portas para mim. O cara vai falar para você assim, você não está preocupado? Faz o impossível acontecer, se estou fraco me levanta, não me abandona. Aí amanhã de novo você chega lá, canta a música de novo, mas canta outra também para não ficar muito repetitivo, canta outra música e entra adorando no lugar onde você trabalha. Você sabe o que o efeito borboleta vai fazer, meu irmão? Você vai passar por essa luta, e cada louvor entoado no local de trabalho, cada adoração que você faz no meio de uma atmosfera espiritual negativa, vai resultar numa situação positiva no mundo espiritual sobre a sua vida. Querido, eu quero falar para você, você sabia, preste atenção, que Constantino, que foi imperador romano, que fez todo mundo se converter na marra, é claro que tinha objetivos políticos por trás, você sabe o que parou Constantino? Você sabe o que fez Constantino ouvir um cristão? Foi na época que ele mandava matar todo mundo. Ele pegava os cristãos e mandava matar todo mundo. Era a minoria, estava crescendo, e ele como imperador fala assim, todo mundo que fala que é de Jesus, mata. E você sabe o que a história fala naquela época? Que quando pegava um cristão e jogava ele na cova, no meio dos leões, quando pegava um cristão e tacava fogo nele, preste atenção, eles pegavam fogo vivo, cantando e adorando ao nome do Senhor. Você sabe o que acontecia com esse cristão? Depois que o leão levantava ele 5 metros de altura, comia a cabeça, comia pedaço de perna, de braço, deixava ele todo esfarelado do chão. Aí Constantino chegava junto com os seus soldados, olhava para a cara do crente. Você sabe como é que o crente estava? Rindo. O efeito borboleta de gente morrendo, rindo, adorando, influenciou no mundo espiritual, que Constantino parou e falou, epa, tem alguma coisa estranha aqui, os caras não negam, os caras morrem, na hora de morrer, morre cantando, na hora de morrer, morre rindo. O efeito de uma adoração mudou a história de uma nação inteira, meu irmão. O efeito de uma adoração profética fez com que a nação de Roma inteira, pastor, mas depois se perdeu, mas tudo bem, mas se perdeu, mas naquele momento foi importante para que o cristianismo se deslanchasse durante todo o mundo. Meu irmão, quantas músicas esses cristãos cantaram e influenciaram a atmosfera de Roma? Olha para mim, se você soubesse, preste atenção no que eu vou te dizer, o poder que você tem numa oração simples, antes de sair de casa no mundo espiritual, meu irmão. Pastor, mas eu sou feinho, eu não sei nem falar direito, eu falo em vem, problema, eu falo... Como é que é? Negócio. Como é que é o negócio aí do negócio? Eu falo um monte de coisa errada. Pastor, eu não tenho estudo nenhum. Pastor, eu não tenho oratória. Eu vejo os pastores aí falando bonito, orando bonito, amantíssimo, glorioso, soberano. Eu chamo o Deus de papai. Eu não tenho... Querido, se você soubesse o efeito borboleta e o poder que você tem numa simples oração de coração de manhã, a atmosfera do teu trabalho muda, as situações que estão em volta de você muda, no andar que você vai para o teu trabalho muda, a tua família muda, tudo em volta muda, quando você dobra o teu joelho e rasga o seu coração. Pastor, mas sou só eu ali, mais ninguém dentro daquele quarto. Querido, você é como uma borboleta que bate as suas asas e influencia através de um furacão. A sua oração sozinha naquele quarto, a Bíblia diz que faz muito os seus efeitos e influencia sim a sua família, a sua cidade, a sua casa, a sua nação. Quando você, querido, entende isso, você entende o mundo espiritual.
palavra de bênção sua trocada pela maldição que você ia lançar, altera os decretos onde você trabalha. Sabia? Está todo mundo dizendo aí, você chegou lá na Volkswagen essa semana e falou assim, todo mundo está falando que vai demitir 1.400, está no G1, está no G2, no R4, no R3, L5, G9, tem tudo lá. Todo mundo falando que a Volkswagen vai demitir quantas pessoas? 1.400. Então, quando anda nos corredores de uma fábrica que vai demitir 1.400 pessoas, qual é o papo de todo mundo ali? Ó, cerol aí, hein? Vai passar o facão, hein? Estou vendo, ó, fica esperto, fulano, fica esperto aí, rapaz, olha, essa semana, hein? Já viu o negócio de seguro-desemprego lá? Viu, né? Então, já vai fazendo quando tem carro para financiar, adora. Quando receber indenização, quita. Quando você começa a declarar isso, você está declarando palavra de bênção ou de maldição? Mas tenta inverter isso. Tenta chegar nos corredores e vai dizer assim, o meu Deus vai virar essa crise. O meu Deus vai me proteger nesse lugar. E você quer esse Deus também? Eu vou orar por você para que Ele te proteja também. Comece a declarar no mundo espiritual simples palavras e simples frases, como um efeito borboleta, o bater de asas de uma borboleta, que pode não parecer nada, querido, mas uma palavra sua declarada no lugar onde você trabalha, aonde você está, muda a atmosfera do seu trabalho, muda a atmosfera das pessoas que estão em volta de você, muda a atmosfera de uma fábrica inteira. Mas Satanás quer que a gente lance palavra de Halloween, palavra de morte, palavra de destruição, palavra de derrota. E o tempo inteiro, querido, o próprio Tiago, na carta que Tiago escreveu, falou que a língua, a miserável da língua, isso que fica aí pequenininho, um membro pequenininho, incendeia uma floresta inteira. Quer dizer, quando você lança uma palavra, isso tem um poder tremendo, querido. Quando você lança uma palavra, existe um efeito borboleta, existe uma consequência, uma coisa chamada causa e efeito. E se você manda palavra de bênção, se você manda palavra profética, se você manda palavra de prosperidade, palavra de bênção, palavra, querido, de coisas maravilhosas na sua vida, qual é o efeito? Coisas maravilhosas. No seu casamento, tem que bater a asa, meu irmão. Pastor, mas olha para minha mulher, olha para o meu marido. Eu fico tentando achar uma palavra, não acho. Só acho palavra de maldição, miserável. Você tem que dar uma palavra de bênção para sua mulher, dizer que ela é linda. Pastor, mas não é. Bate asa forte, quem sabe vai. Vai liberando, libera uma palavra e dá um cartão de cabeleireiro para ela. Libera uma palavra e dá uma sandália. Libera uma palavra e fala assim, meu bem, pinta o cabelo. Vai fazendo alguma coisa, junto com palavras proféticas que você for liberando, que mudam a atmosfera do seu casamento. Pastor, mas meu marido é um pilantra, meu marido me trai, meu marido é safado. Se você diz isso toda hora, o que vai acontecer no mundo espiritual? A lei da causa e do efeito, efeito borboleta. Você está batendo através das suas palavras de que ele sempre vai te trair, de que ele sempre vai fazer mal com você, de que ele sempre é safado, de que ele é sempre canalha, e o tempo vai passando e o cara vai ficando mais canalha, mais safado, mais miserável. Tenta trocar as suas palavras, tenta trocar as suas declarações, tenta colocar na tua boca, querido, algo que a Bíblia diz que você tem que lançar como palavra profética, você tem que lançar como aquele que profetiza sobre o vaso de ossos secos, você tem que olhar a sua situação espiritual e ver ela ao inverso. Você tem que olhar a sua situação hoje e profetizar aquilo que você queria que tivesse acontecendo. Que é uma coisa simples. Uma festa bíblica comemorada, como a gente comemorou aqui tabernáculo, muda o decreto de uma cidade, de uma nação e de um povo. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus bem forte. Uma festa daquela simples que a gente fez no tabernáculo, foi todo mundo adorar lá, recebeu palavras aqui, muda a história de uma cidade, de uma nação e de um país. Pastor, um culto celebrado num domingo desse, muda a atmosfera de uma cidade, meu irmão. Sabe aquela hora que eu comecei a adorar a Deus aqui, eu e você, lembra? No início, você chegou atrasado, você não pôde pegar. Mas você vai chegar cedo, a palavra lançada. Você vai chegar cedo, você é responsável, você tem compromisso com a obra de Deus, você tem compromisso com o culto, você chega cedo em tudo, você vai chegar cedo aqui na igreja, porque você é uma bênção, meu filho. Você é alguém que olha as coisas, chega no horário. Agora, você não falta culto, eu vou liberar a palavra de bênção para você. Então, você não estava aqui, eu vou contar. Quando a gente começou a adorar a Deus aqui, eu comecei a dizer que a nossa adoração juntas
iriam mudar a atmosfera da nossa cidade. Querido, olha para mim, olha como é que é sério o negócio. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, todas as vozes juntas, isso fisicamente está ecoando um som. Só que, no efeito borboleta, ou na lei de causa e efeito, eu estou mandando para as regiões celestiais a adoração de uma igreja inteira, de centenas de pessoas juntas, adorando o único Deus, entronizando o único Deus. Então você sabe o que acontece isso, meu irmão? Igrejas evangélicas hoje estão adorando a Deus em todos os lugares dessa cidade, e quando nós estamos adorando, a nossa adoração sobe diante das regiões celestiais, e amanhã cria-se uma blindagem no mundo espiritual. Então amanhã, meu irmão, se você orar, se você adorar aqui, se você receber essa palavra, se amanhã você conclamar um jejum, se amanhã você interceder quando você levantar de manhã, se amanhã você começar a liberar a palavra de vida e não de morte no dia 2 de novembro, pode acender vela, pode cantar ponto, pode fazer o que for, não passa do teto, porque as regiões celestiais estão blindadas com as nossas orações, com a nossa adoração, com um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que tem a autoridade de liberar palavras proféticas que mudam uma atmosfera espiritual. Pastor, eu não sabia que eu era tão importante assim. Se uma borboleta muda um clima, você muda a atmosfera espiritual. Querido, efeito borboleta é posicionamento de certo ou errado. Se a borboleta não tiver naquele momento ali, na condição climática certa, e bater a asa, não tem furacão. Agora, se ela bater a asa, tem furacão. Eu quero te dizer, e eu quero ousar dizer para você, que se nós somos uma igreja em Resende, se nós somos uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, e eu me coloco como principal responsável disso, porque Deus me arrebentou, deu na cara, meu irmão, nessa palavra aqui. Deus levou a mão assim, mas me deu na cara. Olha aqui, se eu e você, no dia 29 de outubro, se a igreja de Resende, quando eu falo eu e você, eu não estou falando só fazer discípulos, não, todas as igrejas, tivéssemos juntos, intercedendo contra as palavras ou efeito borboleta lá dos Halloweens do mundo inteiro, dos finados que vão acontecer, do dia de todos os santos, se nós tivéssemos intercedido, talvez, muitas dessas tragédias não teriam acontecido. Diga-se misericórdia. Pastor, acho que teria acontecido sim. Comece a praticar esse efeito na tua vida para você ver. Comece a fazer pequenas intercessões. Comece a fazer pequenas orações. Eu quero te dizer, querido, que muita coisa que você tentou resolver no braço, se você tivesse entendido esse princípio, se você tivesse conquistado no mundo espiritual, tudo na sua vida hoje já seria muito diferente. Se muitas situações que você quis, vou lá, vou resolver, uma da bala, meu negócio é assim, blá, 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 pá. Se você tivesse colocado o teu joelhinho no chão, meu irmão, tivesse orado, tivesse buscado, tivesse clamado, tivesse intercedido, tivesse adorado, muita situação que você está passando hoje não era para você estar passando. Você sabe o que Deus me mostrou, querido? Sabe o que Deus me mostrou? E aí eu queria falar com a Paula aqui em específico, todos que são do ministério de intercessão dessa igreja, levanta a mão. Sabe o que Deus me mostrou de vocês hoje, enquanto eu preparava essa palavra? Que muita coisa aqui na igreja deixou de acontecer, ruim, tragédias, situações, não só com os pastores, não só com a igreja, mas com discípulos daqui, porque eles passam horas clamando lá em cima por você. Pastor, mas não dá para sentir isso, não dá para mensurar isso. Meu filho, não dá para mensurar e nem sentir o bater de asa de uma borboleta influenciando num furacão. É algo muito poderoso, mas ao mesmo tempo invisível, e assim é o nosso Deus. Invisível, mas real. Assim são as nossas orações, assim são os clamores, querido. Gente que ora, gente que intercede, gente que busca, gente que se coloca diante da posição, um adorador, um intercedor, tem experiências sobrenaturais para contar com Deus, de Deus na vida dele o tempo inteiro, meu irmão. Então, quando há uma igreja de intercessão, quando há um povo que ora, quando há um povo que ajoelha, quando há um povo que suplica, quando há um povo, querido, que intercede,
A própria Bíblia tem caminhões de versículos para provar que a intercessão de um povo muda a atmosfera de uma nação inteira. Meu irmão, hoje Deus te trouxe aqui para que você perceba como o poder de uma oração, de uma música cantada por você, de uma palavra liberada da sua boca, de um jejum que você faz por um propósito, de uma comemoração bíblica dentro de uma igreja, como isso muda a sua história, muda a história dos seus, muda a história da sua cidade, muda a história da sua nação. Olha para mim, uma oração sua, amanhã pode salvar uma vida no dia de finados. Vou dizer de novo, só 4 estão dispostos a isso. Uma oração sua pode salvar uma vida amanhã. Uma oração sua pode mudar a sua sorte no lugar onde você trabalha. Uma oração sua pode salvar o seu casamento. Uma oração sua pode mudar a história da sua vida financeira. Uma oração sua pode mover coisas que você acha que é insignificante, assim como uma borboleta, mas o poder de ação encontrado com outros argumentos espirituais tem um efeito tremendo no mundo espiritual. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, um jejum seu pode mudar a história da sua família inteira. Um jejum seu pode alcançar um objetivo tremendo. Um simples 24 horas de jejum que você faça causa no mundo espiritual algo tremendo. Por isso aqueles que jejuam, por isso aqueles que buscam a Deus em oração, veem o poder de Deus de uma forma integral, veem o poder de Deus de uma forma real, porque são seres, querido, que acreditam que apenas as suas súplicas, que apenas o seu coração diante de Deus é capaz de mudar uma história inteira. Mas eu quero dizer algo muito mais profundo que isso. Não imagine só o coração de uma pessoa, mas imagine centenas de corações aqui hoje, dispostos a interceder, dispostos a adorar no meio da crise, dispostos a liberar palavras proféticas, dispostos a mudar destinos. Efeito borboleta positivo muda destino. Efeito borboleta de palavras lançadas mudam destino. Orações suas mudam destino. Adoração profética sua muda destino. Uma vigília de oração, meu irmão, não é só reteté, não. Tem gente que vai para a vigília de oração para ter poder. Eu quero poder, eu quero saltar, eu quero sentir. O que a Bíblia diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Sabe por que Deus vai dar poder para você? Para que através desse poder você interceda e testemunhe a palavra dEle, testemunhe as maravilhas dEle, testemunhe a cura dEle, testemunhe o poder dEle, testemunhe a salvação dEle, testemunhe para que há solução para a terra, testemunhe que não há consulta aos mortos, que testemunhe, querido, que aquele que um dia experimentou a morte, ao terceiro dia ressuscitou. Então não há comemoração para aqueles que morrem, mas há comemoração porque Ele ressuscitou e eu e você também ressuscitaremos, querido. E não há mais por que termos comunicação com isso aqui, sabe por quê? Nós somos peregrinos nessa terra, o nosso lugar é lá no céu, o nosso lugar é onde as palavras que nós liberamos aqui foram guardadas. Meu irmão, você é um potencial de bênção ou de maldição. Você é um potencial do mundo espiritual. Só que o ceticismo mata a gente, meu irmão. Só que a descrença e a frieza mata a gente no dia a dia. Amanhã é feriado. Muitos vão descansar. Mas eu queria te desafiar a ter um tempo de oração amanhã. Amanhã, meu irmão, muita coisa vai acontecer se essa igreja orar. A igreja evangélica é covarde. Sabe por quê? Porque nesses movimentos espirituais que aconteceram do dia 30 até amanhã, a gente está sentado num sofá, vendo televisão, e não está nem aí para que as coisas estão acontecendo. No carnaval, que é uma festa maligna, que mata um monte de gente, é a festa da carne, que o diabo tem uma autorização espiritual para agir no meio das pessoas. Você sabe o que os crentes fazem, meu irmão? Vai para retiro. Foge. É egoísta. Vai para retiro para receber bênção. Enquanto a atmosfera de uma nação inteira está sendo influenciada. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja diferente nesse país, querido. Deus está levantando uma igreja que no carnaval não vai para retiro, não. Ela vai para a rua interceder e pregar o evangelho àqueles que estão perdidos e salvar vidas lá fora. Você sabe o que vai acontecer com uma igreja, meu irmão? No dia de finados,
E eu sonho isso. Se você quiser fazer isso amanhã, se você quiser contar comigo, se amanhã a gente precisa fazer alguma coisa, meu irmão. Amanhã, sabe quantas pessoas vão subir naquele cemitério com uma angústia de alma terrível, com um buraco dentro de si, achando que vai se comunicar com o pai, com a mãe, que já se foi, achando que vai resolver o problema e está traindo maldição para ele e para a sua família, meu irmão. Tem que doer o nosso coração, eu e você amanhã parados sem fazer nada, e gente subindo para o cemitério, subindo para Bulhões, subindo aqui para o alto espaço, consultando a mortos, e eu e você sentados em casa sem fazer nada. Amanhã pelo menos interceda. Amanhã pelo menos ore para que Deus tenha misericórdia das nações. Amanhã pelo menos tenha um tempo de oração para as pessoas que estão sendo enganadas por Satanás. E terça-feira, meu irmão, quando você voltar para o teu trabalho, quando você voltar para o teu dia a dia, quando você voltar para o teu cotidiano, pense que uma palavra liberada sua, que uma simples oração antes de sair de casa, que um simples louvor aos seus lábios em relação à crise, é um efeito borboleta de causa e efeito, que vai mudar a atmosfera espiritual lá em cima, e que vai trazer consequências positivas para você aqui embaixo. Um simples gesto seu, uma simples oração, pode mudar o destino da sua vida.